O vento gelado soprava pelas montanhas, carregando consigo folhas secas que dançavam pela estrada de terra. Logan Reis caminhava com passos firmes, mas pesados, até sua pequena cabana de madeira. O som de suas botas contra o chão ecoava em um silêncio cortante, quebrado apenas pelo farfalhar das árvores ao seu redor. Ele apertava o casaco contra o corpo, tentando se proteger do frio, mas sabia que o verdadeiro gelo estava dentro dele. Logan vivia isolado naquela região há 5 anos, desde que retornara da guerra. A cabana era simples, com móveis rudimentares e uma lareira que ele raramente acendia. Na mesa ao lado da cama, um punhado de cartas amareladas pelo tempo repousava dentro de uma caixa metálica. Eram as cartas que seus companheiros de unidade haviam escrito antes da última missão, a missão que ele não conseguia esquecer. Ele passou os dedos pelas cartas, hesitando antes de abrir a caixa. A culpa era um peso constante, algo que ele carregava como uma segunda pele. Ele havia prometido entregar aquelas mensagens às famílias dos soldados, mas nunca teve coragem. Como explicar o que aconteceu? Pensava. Como dizer que eu os deixei morrer? O barulho de passos na varanda quebrou seus pensamentos. Logan se levantou de repente, os sentidos em alerta, algo que nunca perdeu desde a guerra. Ao abrir a porta, encontrou o carteiro da região, um jovem sorridente com um envelope em mãos. "Uma carta para você, Sr. Reis. Parece importante", disse o rapaz, antes de virar as costas e seguir seu caminho. Logan olhou para o envelope. O nome do remetente fez sua respiração prender por um instante. Mia Carter. Ele conhecia aquele nome. Era a irmã de Jack Carter, seu melhor amigo e companheiro de unidade. Ao abrir a carta, Logan leu as palavras com cuidado. Mia dizia que queria encontrá-lo, que tinha perguntas sobre o irmão e esperava que Logan pudesse ajudá-la a entender o que havia acontecido. Ela mencionava que sempre soube do vínculo especial entre Logan e Jack e que acreditava que ele tinha algo importante a compartilhar. Logan fechou os olhos, sentindo o peso das palavras de Mia. Parte dele queria ignorar a carta, evitar o confronto com o passado que ele passara anos tentando enterrar. Mas outra parte, mais profunda, sabia que não podia continuar vivendo assim. Naquela noite, sentado em frente à lareira finalmente acesa, Logan observou as chamas dançando e se perguntou se poderia encontrar redenção ao atender ao pedido de Mia. Talvez fosse sua chance de dar algum significado à perda dos amigos, de fazer algo por eles mesmo agora. Na manhã seguinte, Logan preparou sua mochila e se dirigiu à pequena estação de trem da cidade. O ar frio cortava sua pele enquanto ele esperava o trem que o levaria até a cidade de Mia. Enquanto o trem se aproximava, ele respirou fundo e olhou para o horizonte, como se estivesse prestes a atravessar uma ponte invisível para o passado. O peso do passado o acompanhava como uma sombra, mas pela primeira vez em anos, Logan sentiu que talvez pudesse carregá-lo com propósito. O trem seguiu seu curso por vales e montanhas, o som ritmado das rodas nos trilhos ecoando pela cabine vazia. Logan olhava pela janela, mas sua mente estava em outro lugar, revivendo memórias fragmentadas. O sorriso fácil de Jack Carter surgia em sua mente, seguido pelas risadas do esquadrão em noites de patrulha. Tudo parecia tão distante, como se pertencesse a outra vida. Quando o trem finalmente parou, Logan desceu com passos cautelosos, carregando uma pequena mochila. Ele observou a cidade à sua frente, uma pequena comunidade cercada por colinas, com casas pintadas em tons claros e ruas tranquilas. O cheiro de pão fresco vindo de uma padaria próxima despertou nele uma nostalgia que ele não esperava. Mia o esperava em frente a uma cafeteria. Ela era jovem, com olhos expressivos e um semblante determinado, mas havia algo de vulnerável em sua postura. Quando viu Logan, ela sorriu de forma hesitante, como se ambos estivessem tentando decifrar o que o outro carregava. "Logan Reis?", perguntou ela, estendendo a mão. "Mia Carter, certo?"
Ele respondeu, apertando a mão dela com firmeza. Após uma breve troca de cortesias, Mia o guiou até sua casa, uma construção modesta, mas acolhedora. Assim que entraram, Logan foi recebido por um mural na sala de estar. Fotos do esquadrão estavam dispostas em molduras simples, acompanhadas de recortes de jornais e pequenos objetos que pareciam ter pertencido aos soldados. Eu fiz isso para eles, para não esquecer o que Jack e os outros fizeram, explicou Mia, com um tom de orgulho misturado à tristeza. Logan se aproximou lentamente, observando cada rosto no mural. Ele sentiu um nó na garganta ao reconhecer os sorrisos de seus amigos. Ao lado de cada foto, havia uma pequena descrição com os nomes e algumas lembranças pessoais. Eles foram mais do que soldados, foram heróis. E meu irmão, ele sempre falava de você. Mia continuou, virando-se para encarar Logan. Eu quero saber a verdade sobre o que aconteceu. Não apenas as partes que os relatórios oficiais mencionaram. Quero ouvir de você. Logan sentiu o peso do pedido. Era difícil para ele falar sobre aquele dia, mas algo nos olhos de Mia o fez perceber que ela merecia saber. Ele respirou fundo, procurando as palavras certas, mas antes que pudesse dizer algo, Mia colocou uma xícara de chá quente em suas mãos. Não precisa ser agora, quando você estiver pronto. Eles passaram o restante da tarde conversando sobre temas leves, como se estivessem dançando ao redor de algo muito mais profundo. Logan aprendeu que Mia era professora na escola local e que ela havia dedicado os últimos anos a preservar a memória de Jack. Ao anoitecer, Mia conduziu Logan até o quarto de hóspedes. Antes de se retirar, ela parou na porta e olhou para ele. Logan, você é a última conexão que eu tenho com o meu irmão. Não sei o que você carrega no coração, mas você não está sozinho nisso. Quando ela saiu, Logan se sentou na beira da cama, encarando o mural que ainda estava visível pela porta entreaberta. Ele sabia que Mia tinha razão. A história que ele guardava não era apenas dele. Ela pertencia a Jack, ao esquadrão e às famílias que haviam perdido seus entes queridos. Logan passou a mão pela barba rala, sentindo o peso do momento. Ele sabia que a decisão de compartilhar ou não aquelas memórias marcaria o início de algo que ele não podia prever. Deitado naquela cama desconhecida, cercado por vestígios do passado, Logan fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, ele não sonhou com explosões ou tiros. Em vez disso, viu os rostos de seus amigos sorrindo como antes. Na manhã seguinte, Logan acordou com o som de pássaros cantando na janela. O sol entrava suavemente pelas cortinas do quarto, aquecendo a atmosfera fria da cidade. Vestiu-se lentamente, sentindo a ansiedade crescer a cada passo. Ao descer as escadas, encontrou Mia na cozinha preparando café. Bom dia, disse ela sorrindo. Espero que tenha dormido bem. Melhor do que esperava, respondeu Logan, tentando parecer relaxado, mas sua voz entregava o peso de sua mente. Depois do café, Mia o levou até a sala de estar. Sentaram-se em um sofá próximo ao mural, e Logan, após um longo suspiro, começou a falar. O esquadrão era composto por 7 homens, contando comigo. Cada um tinha sua história, seus sonhos, suas particularidades. Mas Jack... Ele pausou, olhando para a foto do amigo. Jack era a alma do grupo. Ele sempre encontrava uma forma de nos manter unidos, mesmo nas piores situações. Logan contou como Jack tinha o hábito de cantarolar músicas antigas durante as patrulhas e como sua risada era contagiante, capaz de transformar os momentos mais sombrios em algo suportável. Ele falou sobre cada membro do esquadrão, lembrando pequenos detalhes que os tornavam únicos. O jeito meticuloso de Parker, a paixão de Cruz por astronomia, o humor sarcástico de Taylor. Éramos mais que soldados, éramos irmãos. Logan baixou a cabeça, sentindo as palavras ficarem mais difíceis de dizer. Mia o escutava em silêncio, os olhos brilhando com emoção. Quando Logan hesitou, ela perguntou com cuidado: e o que aconteceu naquela última missão? Logan respirou fundo.
sentindo o coração acelerar. Ele começou a narrar os eventos do dia que mudara tudo. A missão era simples no papel: infiltrar-se em um território inimigo para resgatar um refém de alto valor. Mas desde o início, algo parecia errado. Havia silêncio demais, explicou Logan, os olhos fixos em um ponto distante. Sabíamos que algo não estava certo, mas continuamos. Era nossa obrigação. Ele descreveu como o esquadrão avançou pela área designada, enfrentando desafios técnicos e pequenas emboscadas. Quando chegaram ao ponto de resgate, descobriram que haviam sido atraídos para uma armadilha. Uma explosão destruiu a comunicação com o comando e tiros começaram a chover de todas as direções. Foi um caos. Logan pausou, passando as mãos pelo rosto. Perdemos 2 homens na primeira investida. Taylor e Cruz tentaram nos cobrir, mas... A voz de Logan falhou. Mia tocou levemente sua mão, incentivando-o a continuar. Jack assumiu o comando. Ele sempre tinha um plano, sempre sabia o que fazer. Ele nos levou para um abrigo, mas não havia saída. Estávamos encurralados. Logan contou como Jack, em um ato de heroísmo, se voluntariou para distrair os inimigos, dando ao resto do esquadrão uma chance de escapar. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que não voltaria. O silêncio pairou na sala. Logan desviou o olhar, encarando a janela. Não conseguimos salvá-lo, nem os outros. Eu fui o único que... Ele parou novamente, sentindo a garganta apertar. Eu fui o único que voltou. Mia enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. Sua voz era suave quando disse: "Ele fez isso porque acreditava em você, Logan. Ele acreditava que você faria a diferença, mesmo depois de tudo." Logan sentiu o peso das palavras de Mia. Ele sabia que Jack confiava nele, mas era difícil aceitar que seu amigo havia sacrificado a própria vida para lhe dar essa chance. Quando Mia se levantou, pegou uma pequena caixa de madeira e a entregou a Logan. "Encontrei isso entre os pertences de Jack. Achei que você deveria ver." Logan abriu a caixa com cuidado. Dentro havia uma carta escrita por Jack, com o nome de Logan no envelope. Sua mão tremeu ao segurá-la, mas ele não conseguiu abri-la. "Eu não posso agora." Ele olhou para Mia, a voz quebrada. "Tudo bem, quando estiver pronto." Aquele momento ficou gravado em sua mente enquanto ele se retirava para o quarto mais tarde. A carta parecia pesar 1 tonelada em suas mãos. Logan sabia que ali poderia estar algo que mudaria sua perspectiva sobre tudo, mas não tinha forças para enfrentá-la ainda. Antes de dormir, ele deixou a carta sobre o criado mudo, encarando-a como um lembrete do que precisava fazer. Logan passou a noite se revirando na cama. A carta de Jack parecia emitir uma presença quase palpável no quarto, como se carregasse o peso de todas as palavras não ditas, de todas as vidas interrompidas naquela missão. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas cortinas, ele finalmente desistiu de tentar dormir. Sentou-se na beira da cama, pegou a carta com mãos trêmulas e a encarou por um longo tempo. Lá fora, a cidade começava a despertar. Logan podia ouvir o som distante de um sino de igreja e o murmúrio de passos apressados na rua. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Finalmente, abriu o envelope. A caligrafia de Jack era inconfundível, ligeiramente inclinada, com traços firmes e confiantes. As palavras pareciam ecoar a voz do amigo, carregadas de um tom ao mesmo tempo leve e profundamente sério. "Logan, se você está lendo isso, significa que as coisas não saíram como planejamos. Sei que você provavelmente está se culpando agora, porque é assim que você é, sempre assumindo a responsabilidade por tudo. Mas escute, você não é culpado. O que aconteceu foi minha escolha e eu faria tudo de novo. Não por heroísmo ou glória, mas porque acredito em você. Você é o tipo de pessoa que vê significado onde outros só veem caos. Sei que vai encontrar uma forma de transformar isso em algo maior, algo que inspire outras pessoas. Não deixe que a culpa o consuma. Viva por nós, Logan. Faça valer a pena."
Logan parou de ler, sentindo as lágrimas correrem por seu rosto. Era como se Jack estivesse ao seu lado, falando diretamente com ele. Ele continuou lendo, agora mais determinado. Quero que conte nossas histórias. Não para exaltar nossos sacrifícios, mas para que ninguém esqueça quem éramos. Não éramos apenas soldados. Éramos filhos, irmãos, amigos. E você é parte disso. Obrigado por sempre ter sido meu melhor amigo. Eu sabia que se alguém pudesse levar adiante nosso legado, esse alguém seria você. Com toda a confiança do mundo, Jack. Logan fechou a carta com cuidado, pressionando-a contra o peito. A dor ainda estava lá, mas algo novo começava a surgir em meio àquele peso esmagador, um senso de propósito. Quando desceu para a sala, encontrou Mia preparando café, com o mesmo olhar caloroso de sempre. Ela notou imediatamente a mudança na expressão de Logan. "Você leu, não foi?" perguntou ela, baixinho. Logan assentiu, colocando a carta sobre a mesa. "Jack, ele confiava em mim de uma maneira que eu nunca soube. Ele queria que eu contasse a história deles, de todos eles." Mia sorriu, embora seus olhos estivessem marejados. "Então faça isso. Comece agora." Logan passou o restante da manhã contando a Mia histórias sobre Jack e os outros membros do esquadrão, histórias que ele havia guardado para si por anos. Ele falou sobre as brincadeiras, os momentos de camaradagem, os sonhos que compartilhavam durante as longas noites de vigília. Mia ouvia com atenção, às vezes rindo, às vezes chorando. Cada palavra parecia trazer um pedaço de Jack de volta à vida, reconstruindo memórias que ela nunca teve a chance de viver. "Eles eram tão humanos, sabe?" disse Logan em um momento de pausa. "Não eram apenas soldados. Cada um tinha algo especial, algo que os tornava únicos." Mia pegou a mão de Logan, apertando-a gentilmente. "Obrigada por compartilhar isso. Acho que, de alguma forma, você está começando a fazer o que Jack pediu." Logan olhou para ela, sentindo pela primeira vez em anos que talvez pudesse honrar o sacrifício de seus amigos de uma maneira que realmente importasse. Enquanto o dia terminava, Logan voltou para seu quarto com a carta de Jack ainda em mãos. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que não estava mais sozinho. Nos dias que se seguiram, Logan passou horas compartilhando histórias com Mia. Cada memória parecia carregar tanto dor quanto consolo, e ele se via gradualmente menos sufocado pelo peso da culpa. Pela primeira vez em anos, ele começou a enxergar o esquadrão, não apenas pelo fim trágico, mas pela vida que cada um deles viveu. Mia, com seu jeito cuidadoso, sugeriu que eles fizessem algo maior. "Você já pensou em reunir as famílias dos outros?" ela perguntou enquanto folheava um álbum de fotos do esquadrão. Logan hesitou. A ideia de encarar os familiares o aterrorizava. Ele tinha medo de ser julgado, de ser visto como responsável pelas perdas. "Não sei se consigo," ele respondeu olhando para o mural. "Eles merecem ouvir o que você me contou." Mia falou suavemente. "E talvez você precise ouvir o que eles têm a dizer." Logan sabia que ela estava certa. Assim, com a ajuda de Mia, ele começou a organizar um encontro. Ela entrou em contato com as famílias e explicou que Logan queria compartilhar histórias sobre os soldados. Apesar de sua relutância inicial, a maioria aceitou. O dia do encontro chegou rápido demais para o gosto de Logan. Eles se reuniram em um pequeno salão comunitário decorado com fotos e objetos do esquadrão. Logan estava visivelmente nervoso, mas Mia permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Quando todos se acomodaram, Logan se levantou para falar. "Obrigado por estarem aqui", começou, sua voz hesitante. "Sei que muitos de vocês perderam mais do que eu poderia imaginar. E sei que, por muito tempo, eu me escondi, incapaz de enfrentar isso." Ele fez uma pausa buscando forças. "Mas hoje quero compartilhar as histórias dos homens incríveis que fizeram parte do nosso esquadrão."
Eles eram mais que soldados, eram amigos, irmãos, e cada um deles tinha algo especial que merece ser lembrado. Ele começou com Jack, narrando momentos de coragem e generosidade que ele demonstrou durante a missão. Depois, passou para os outros membros, destacando suas personalidades e os pequenos atos que mostravam quem realmente eram. Enquanto falava, Logan observava as reações das famílias. Algumas choravam em silêncio, outras sorriam, emocionadas com as memórias que ele trazia à tona. Mas nem todos estavam receptivos. Um homem mais velho, o pai de Cruz, levantou-se no meio da conversa. Você fala como se fosse fácil lembrar deles assim. Ele disse, a voz carregada de dor e raiva. Mas meu filho morreu sob seu comando, não foi? Como você consegue viver com isso? A sala ficou em silêncio e Logan sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Ele respirou fundo antes de responder. Eu não consigo, admitiu, sua voz quebrando. A culpa é algo que carrego todos os dias. Mas Jack, ele acreditava que eu deveria viver por eles. É por isso que estou aqui, não para pedir perdão, mas para honrar o que eles foram e o que fizeram. O pai de Cruz hesitou, seus olhos suavizando um pouco. Antes que pudesse responder, outra voz surgiu. Ele está certo. Era a mãe de Parker segurando uma foto do filho. Meu garoto era um herói, e acho que é isso que devemos lembrar. Não como eles morreram, mas como viveram. Gradualmente as tensões diminuíram, e os familiares começaram a compartilhar suas próprias histórias. Eles riram e choraram juntos, criando um espaço de memória e reconciliação que Logan nunca imaginou possível. No final do encontro, o pai de Cruz se aproximou de Logan. Eu ainda não entendo tudo o que aconteceu lá, ele disse hesitante. Mas obrigado por não deixar que o nome do meu filho seja esquecido. Logan apenas assentiu, sentindo um misto de alívio e tristeza. Naquela noite, de volta à casa de Mia, ele sentiu algo diferente. Não era exatamente leveza, mas uma sensação de que o peso que carregava não precisava ser enfrentado sozinho. Você fez algo incrível hoje, disse Mia, servindo chá para os dois. Acho que Jack estaria orgulhoso. Logan olhou para ela e pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, estivesse no caminho certo para honrar a confiança de seu amigo. O dia amanheceu cinzento e frio, mas o pequeno memorial da cidade já estava cheio de pessoas. Famílias, amigos e membros da comunidade local haviam se reunido para um evento especial. No centro do espaço, um pedestal decorado com as fotos do esquadrão formava o ponto focal. Acima, uma bandeira tremulava suavemente ao vento. Logan estava parado próximo ao pedestal, observando os rostos que se reuniam ao seu redor. Ele sentia o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo, a presença de Mia ao seu lado era um lembrete de que ele não estava sozinho. Pronto? Perguntou Mia, com um sorriso encorajador. Logan respirou fundo, ajustou o microfone e subiu os degraus do pequeno palco montado para a ocasião. Bom dia! Começou, sua voz ecoando pelo espaço. Meu nome é Logan Reis e estou aqui para falar sobre os homens que vocês veem nessas fotos. Ele fez uma pausa, observando a audiência. Muitos estavam emocionados, segurando lenços ou apoiando-se uns nos outros. Jack Carter, Cruz Delgado, Parker Matthews, Taylor Green e os outros membros do nosso esquadrão eram mais do que soldados. Eles eram amigos, irmãos, filhos. Cada um tinha uma vida rica, cheia de sonhos e esperanças. E hoje estou aqui para compartilhar um pouco do que eles significaram para mim. Logan começou contando pequenas histórias sobre o esquadrão, momentos de camaradagem que arrancaram risadas suaves do público. Ele lembrou da vez em que Cruz improvisou um telescópio em pleno deserto, tentando mostrar estrelas a seus companheiros, e de como Taylor sempre sabia a piada certa para aliviar a tensão antes de uma missão. Mas eles não eram apenas boas memórias, continuou Logan, a voz mais grave. Eles eram homens corajosos
que enfrentaram o impossível com determinação e humanidade. Quando ele começou a falar sobre a última missão, a atmosfera ficou mais densa. Ele descreveu os desafios, o caos da emboscada, e com uma voz embargada, contou como Jack tomou a decisão de se sacrificar para salvar o restante do grupo. Jack sabia que não havia outra saída. Ele se voluntariou porque acreditava em nós, porque acreditava que havia algo maior pelo qual lutar. Logan pausou, tirando um envelope do bolso. Era a carta de Jack, que ele agora estava pronto para compartilhar. Antes de partirmos para aquela missão, Jack escreveu esta carta. Ele a endereçou a mim, mas acredito que as palavras dele pertencem a todos nós. Logan abriu a carta e começou a lê-la, sua voz firme, mas cheia de emoção. Conforme as palavras de Jack ecoavam pelo memorial, o silêncio tomou conta do espaço. Era como se Jack estivesse presente ali, falando diretamente com todos. Logan, se você está lendo isso, significa que as coisas não saíram como planejamos. Logan continuou, lendo a mensagem de esperança, sacrifício e fé no futuro. Quando terminou, ele olhou para o público, notando lágrimas em muitos olhos, mas também expressões de orgulho e gratidão. Jack não queria que nos lembrássemos dele ou de qualquer um de nós apenas pelo que perdemos. Ele queria que nos lembrássemos da vida que vivemos, do que significávamos uns para os outros. O público explodiu em aplausos, e Logan sentiu um alívio profundo. Ele havia cumprido a promessa que Jack pedira. Depois do discurso, várias pessoas se aproximaram para agradecer e compartilhar histórias de seus próprios entes queridos. Logan se viu envolvido em um círculo de memórias e emoções que, ao invés de esmagá-lo, parecia sustentá-lo. Mais tarde, enquanto o evento chegava ao fim, Mia encontrou Logan próximo ao pedestal, encarando as fotos dos seus amigos. Você fez exatamente o que Jack pediu, disse ela com um sorriso suave. Eles seriam muito orgulhosos de você. Logan assentiu, mas algo dentro dele ainda parecia em aberto. Foi difícil, mas necessário, respondeu. E sabe o que é estranho? Eu sinto que ainda tenho mais histórias para contar. Mia o encarou com um brilho no olhar. Então continue. A memória deles não precisa terminar aqui. Enquanto o vento agitava as folhas caídas, Logan olhou para o horizonte. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também sabia que não estava mais sozinho. Ele havia encontrado uma maneira de transformar o peso do sacrifício em um legado de esperança. Dias após o evento no memorial, Logan sentava-se na varanda da casa de Mia, observando o sol se pôr atrás das montanhas. O céu exibia tons de laranja e rosa, uma paleta calma que contrastava com as emoções intensas que ele ainda processava. Ao seu lado, uma xícara de café esfriava enquanto ele lia as mensagens de agradecimento que havia recebido das famílias dos seus companheiros. Cada carta era uma mistura de gratidão e dor, mas também de orgulho. Logan sentia que, finalmente, havia feito algo significativo para honrar a memória do esquadrão. Contudo, havia mais que ele poderia fazer, e isso o mantinha inquieto. Mia apareceu na porta, segurando outra xícara de café. Ela observou Logan por um momento antes de se sentar ao lado dele. Ainda pensando no memorial? Perguntou ela, entregando-lhe a bebida. Sempre. Logan respondeu com um sorriso leve. Mas agora é diferente. É como se eu tivesse dado o primeiro passo para algo maior. Mia inclinou a cabeça, curiosa. E o que seria? Logan respirou fundo, sentindo as palavras ganharem forma. Quero escrever as histórias deles, não apenas as batalhas, mas quem eles eram. Quero que o mundo conheça o que perdi, o que ganhei e o que eles sacrificaram. Mia sorriu, um brilho de aprovação em seus olhos. Acho que essa é a melhor maneira de honrá-los, e você não precisa fazer isso sozinho. As palavras dela ficaram com ele enquanto a noite avançava. Mais tarde, enquanto arrumava a mochila para voltar para sua própria casa, Logan encontrou um pequeno envelope que Mia havia deixado em sua mesa. Dentro havia uma foto de Jack e do esquadrão, tirada em um raro momento de descontração.
Na parte de trás, Mia havia escrito: "Suas palavras deram vida a eles novamente. Continue escrevendo." Logan sentiu o impacto da mensagem. Ele sabia que, enquanto continuasse contando as histórias, seus companheiros viveriam na memória de todos que ouvissem. Algumas semanas depois, Logan se encontrava em sua cabana, com a carta de Jack ao seu lado e uma pilha de papéis à sua frente. Ele passava os dias escrevendo, mergulhando nas memórias com um misto de dor e renovação. Às vezes, ele ria sozinho ao relembrar uma piada de Taylor ou uma façanha de Cruz. Outras vezes, as lágrimas silenciosas marcavam as palavras que ele escrevia. A escrita não era apenas uma forma de honrar seus amigos, era também uma terapia. Cada história contada era um peso a menos, um passo mais próximo da aceitação e da cura. Um dia, enquanto trabalhava em uma descrição detalhada de uma missão, Logan ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou Mia com um sorriso no rosto e um jornal nas mãos. "Você está famoso", disse ela, entregando-lhe o jornal. Na capa, havia uma foto do memorial, acompanhada de um artigo sobre o evento e a mensagem que Logan havia compartilhado. O título dizia: "Honrando o sacrifício, a jornada de um veterano." Logan riu, balançando a cabeça. "Não sei se estou pronto para ser o centro das atenções." "Não é sobre você", disse Mia, colocando uma mão em seu ombro. "É sobre eles, e você está fazendo exatamente o que Jack pediu." Logan assentiu, sentindo um calor interno que há muito não experimentava. No final do verão, Logan e Mia organizaram outro evento, desta vez maior, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar outros veteranos a lidarem com traumas e recomeçarem suas vidas. Durante o evento, Logan apresentou os primeiros capítulos do livro que estava escrevendo. As histórias que ele leu arrancaram lágrimas e aplausos da plateia, e Logan sentiu algo que nunca achou possível: orgulho. Não apenas pelos amigos que perdeu, mas por si mesmo, por finalmente transformar sua dor em algo significativo. Quando a noite terminou, Logan olhou para Mia, que sorria ao seu lado. "Acho que estamos apenas começando", disse ele, com um brilho renovado no olhar. "Sim, estamos", respondeu ela com a mesma determinação. E assim, Logan iniciou uma nova jornada. Não era uma batalha no campo, mas uma luta por lembrança, cura e esperança. Ele sabia que as cicatrizes nunca desapareceriam, mas também sabia que elas não precisavam defini-lo.